A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Alexandre. O Alexandre faz uma pergunta muito interessante para o pastor. Noé amaldiçoou a Cã. E Deus consentiu com esta maldição. O Alexandre quer saber do pastor se está correto essa interpretação. Quer dizer que o pai amaldiçoou o filho, amaldiçoou o neto e Deus consente, Deus aprova e faz com que aconteça tudo aquilo que foi previamente anunciado, pastor? É uma situação que naturalmente para muitos é estranha. Agora, se nós consultarmos a Bíblia em outras partes, por exemplo, nós temos aqui no livro de Gênesis, quando Deus chamou Abraão para sair da terra dele, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que lhe era estranha, Deus declarou a ele que ele seria abençoado, e diz no versículo 3, aliás, versículo 2, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Agora o versículo 3, que é o versículo chave. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então temos aqui a posição de Deus ao lado de Abraão, declarando que abençoaria as pessoas que o abençoassem e também agiria contra as pessoas que fossem contra ele. De modo que esse agir de Deus se deu nesse episódio que nós conhecemos como Noé cometendo um ato impróprio. Não o acusamos diretamente, porque diz a Bíblia que ele plantou uma vinha, mas não sabia o efeito da uva passada em trituração para sair o caldo, que nós chamamos de vinho. Ele não sabia o que poderia produzir e deve ter se excedido e ficou embriagado. Uma pessoa embriagada não sabe o que faz. E ele então, dentro daquela volúpia de sentir-se alegre sem poder explicar a motivação dessa alegria, despiu-se, pôs-se de nu na própria casa. E aí nós temos o caso então de que Cã era pai de Canaã, neto de Abraão, e Cã agiu de modo impróprio, desrespeitoso, porque não apenas viu a nudez do pai, mas foi comemorar, vamos assim dizer, a ocorrência, contando para os dois irmãos, também filhos de Noé. E estes irmãos, respeitosamente, vieram de costas com um lençol para cobrir o pai. Honraram o pai respeitosamente. Já Cã não agiu assim e ainda fez pouco caso. Agora, essa colocação de a Bíblia não apontar diretamente Cã como amaldiçoado, e sim indicar Canaã, o filho de Cã e neto de Abraão, é porque esse neto deve ter sido assulado pelo próprio pai e também zombado do avô. Então, como lemos aqui, Noé amaldiçoou o seu neto. Agora, a maldição que Deus colocou não era uma maldição de situação irreversível. Deus disse apenas que ele, Cã, terceiro filho de Noé, seria servo dos dois outros, Sem e Jafé, de modo que os dois foram abençoados porque agiram bem, e o que agiu mal
foi amaldiçoado, que seria então um tipo de servo dos próprios irmãos. E aí está uma situação que não podemos fazer críticas a Deus, porque a Bíblia é muito clara, no livro de Efésios, capítulo 6, ordenando: filhos, honrai a vosso pai, vossa mãe, para que se prolonguem os vossos dias sobre a face da terra. Uma pessoa que desonra mãe e pai, ela não pode ter prosperidade, ser abençoada, automaticamente era amaldiçoada pelos próprios feitos dela, e notadamente pelo que ela fizer de mal, ou de ridículo, ou de escárnio para com seu avô, sua avó, ou um membro mais idoso da sua família. Fica de exemplo para aqueles que hoje em dia estão vivendo num ato de condenação, podemos assim dizer, porque não respeitam mais seus pais sob nenhuma hipótese. Então aí essa maldição era mais pelos próprios feitos de Canaã, de Cã e Canaã, né, pastor? Exatamente. Não pelas palavras do pai. Pelas próprias atitudes resultaram em consequências desastrosas. E por isso a Bíblia abençoa a colocação de Sem e Jafé, que foram respeitosos. Não viram a nudez do seu pai. Perdoaram aquela situação incômoda, também não voluntária, do próprio Noé, porque ele não sabia os efeitos do resultado de beber muito vinho.